Oi, pessoal. Boa noite para vocês que estão aqui na nossa reunião, nosso debate, na sala de debates aqui do Formação Política Básica. Tá? Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está assistindo pelo YouTube. Para você que está no YouTube, já peço para se inscrever no nosso canal, comentar, curtir e também distribuir. Esse que é mais um importante debate que a esquerda não pode deixar de lado, que com certeza a direita já está debatendo há muito tempo, e dá saídas fáceis, né? Nós queremos saídas reais. Crise na segurança pública, nós estamos perdendo o jogo? O alerta vem soando. Crescimento do crime organizado, dentro e fora de presídios, violência da polícia militar, proposta de privatização dos presídios, a criminalização da pobreza, e temos iniciativas como o movimento dos policiais antifascismo. Qual a saída para a nossa classe? Para debater conosco, nós chamamos aqui o Kleber Rosa. Kleber, muito obrigado pela sua abertura aí da sua agenda para poder estar conosco. Kleber, que é cientista social graduado pela Universidade Federal da Bahia, especialista em educação, inclusive e diversidade, mestre em educação de jovens e adultos pela UNEB, militante do Movimento Negro e coordenador geral da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia, a FETRAB. Nas últimas eleições, Kleber foi candidato a prefeito de Salvador pelo PSOL, ficando em segundo lugar. Muito obrigado novamente, Kleber. A bola está com você. Vamos lá. Bom, gente, boa noite. Quero primeiro agradecer ao meu camarada Tomazini, companheiro aí de militância partidária, parabenizar pela iniciativa de estar construindo esse espaço de formação aí permanente. Acho que a saída mesmo para a gente enfrentar esse processo desafiador da disputa com a extrema-direita é a formação política mesmo, é preparar nossa turma para esse enfrentamento necessário. E agradecer também a todo mundo aí que topou estar aqui nessa atividade hoje. Eu não sou nenhum especialista no assunto. O que eu trago aqui para vocês tem a ver primeiro, com a minha vivência prática, aliás, praticamente, exclusivamente da minha vivência prática, seja, por um lado, como alguém que vivenciou, experimentou esse processo de violência, e como ela chega nas nossas comunidades, na condição de um homem negro, né, que viveu e que teve aí um número significativo de amigos com quem eu joguei bola, com quem pelei a raia, com quem joguei gude, tendo sido vítima dessa carnificina da violência, e, num outro aspecto também, como um operador da segurança pública, né, exercendo a função de investigador da Polícia Civil, e, numa terceira ponta, como um ativista do movimento negro, que tem como desafio central dos nossos tempos discutir a violência, né, que é direcionada para a nossa população. Então, quero dar uma contribuição aqui, não sei se vou falar 30 minutos, acho até que é muito 30 minutos, vou fazer provocações para que a gente abra o debate, para que a gente dialogue, para que as pessoas falem, tragam questões e a gente poder dialogar e fazer a dinâmica aí do enfrentamento de ideias, do confronto de ideias e do diálogo. Primeiro, eu quero dialogar especificamente sobre a provocação que o tema traz, né? E aí a gente tem algumas perguntas que são colocadas no tema e que sugere, primeiro, uma crise, né? Crise na segurança pública. Estamos perdendo o jogo? Primeiro, eu acho que o questionamento é esse, né? Nós, de fato, vivemos uma crise. Segundo, quando fala estamos perdendo o jogo, quem é o sujeito dessa frase, né? Quem somos nós, que é o sujeito oculto aí dessa frase? Nós estamos perdendo o jogo. Primeira coisa é partir da premissa de que nós vivemos em uma sociedade dividida
em classes e que, como fruto do processo de controle, de dominação, a gente vive diversas iniquidades que passam aí por gênero, raça e classe, no seu aspecto mais global, e uma sociedade que foi forjada e segue sendo conduzida e controlada por uma elite branca que é herdeira do experimento colonial exercido nessas terras, né? Então, não é uma sociedade que a gente construiu ao nosso modo, e aí, quando eu falo nós, eu já me incluo como um sujeito que tem lugar nesse espaço, nesse universo de confronto e de conflito social. Então, não é a sociedade que nós construímos. Essa sociedade é uma sociedade que continua sendo forjada, pensada, dirigida e controlada por aqueles que herdaram o espólio do experimento colonial nessas terras. E é importante trazer a colônia, porque eu não consigo conceber uma análise dos nossos tempos hoje, do ponto de vista de todas as suas iniquidades, de todas as suas contradições de classe, de raça, de gênero, sem partir daquilo que foi a colônia e daquilo que a colônia nos deixou como resultado desse processo de exploração e desse modelo de exploração. Nós não podemos deixar de refletir sobre talvez o marco central, né? A história do Brasil ela é subdividida didaticamente em diversas épocas, de forma correta, mas eu arriscaria dizer que existe um marco que é um divisor de águas entre dois momentos. O antes e o pós-abolição, que também se confunde com o antes e o pós-república. E não se confunde à toa, se confunde porque são fenômenos que estão diretamente ligados, né? A abolição e a república, elas surgem no mesmo momento histórico em que as elites, sobretudo a nova burguesia forjada a partir ali que ganha força mundial a partir da Revolução Francesa, e que, obviamente, chega em todos os territórios, e chega no Brasil essa nova burguesia com uma outra lógica de concepção do capitalismo, do mercado, agora com a necessidade crescente de consumo, de mercado consumidor, e de uma sociedade dirigida pela própria burguesia, nesse sentido, sem espaço para herdeiros do regime imperial, como a gente viveu e vivia nesse período aqui no Brasil. Eu estou resgatando isso, por mais que o debate sobre segurança pública possa parecer um debate perdido, né, ou circunscrito a uma contemporaneidade, a uma atualidade, mas a gente não consegue entender essa atualidade, não consegue discutir a crise, ou se há uma crise, né, e se nós perdemos o jogo, e discutir quem somos esse nós, ou os diversos nós que está implícito nessa pergunta, sem considerar esse aspecto histórico, sem considerar o que é o Brasil e todos esses nós que podem ser identificados a partir desse sujeito oculto. Com o fim da abolição, com o fim da escravidão, da escravização, e o surgimento da República, há uma discussão, né, sobre um novo modelo de sociedade, e esse modelo refletindo a sociedade burguesa da Europa, tendo como modelo a sociedade burguesa da Europa. Então, as elites brasileiras, quando pensa a abolição da escravidão, quando impõe essa abolição, inclusive, ao regime imperial brasileiro, está pensando em outro modelo de sociedade. E nesse modelo de sociedade, não tem espaço para a população negra. Não tem espaço para a população até então escravizada. Então é importante, muito importante a gente se dar conta de que a sociedade que a gente tem hoje, ela ainda é um desdobramento
da sociedade que foi pensada no pós-abolição. E ela não foi pensada para que os escravizados, agora libertos, fossem incluídos na sociedade, né? Na sua condição de cidadania. Ao contrário, se pensava, se projetou e se elaborou um modelo de sociedade onde a população negra não existisse, onde a população negra deixasse de existir dali a algumas gerações. Se falava, inclusive, em um centenário. Em 100 anos, o Brasil se tornaria completamente branco. E por mais que esse debate que eu trago aqui possa parecer, para alguns, estar solto no universo de teorias e subjetividades, é fato e é fácil identificar na historiografia e até no estudo do direito, por exemplo, e no estudo do próprio Estado, políticas públicas formais, legislada em função da exclusão da população negra. É fácil identificar fatos históricos que atestam a ideia de que a população negra ela era indesejada, ela era mal vista, né? e não absolvida nesse novo Estado republicano burguês. Nesse sentido, a segurança pública ela cumpre um papel estratégico para as elites, para essas elites, para essa burguesia branca, da manutenção do afastamento dessas populações. Então, desde lá, o fenômeno que a gente debate hoje sobre exclusão, marginalização, criminalização, encarceramento e genocídio, esse quarteto, aqui eu terminei falando 5, mas eu posso dizer que é 4, exclusão, criminalização, encarceramento e genocídio. Isso está presente no modelo de segurança pública já na concepção do que seria esse novo Estado republicano dirigido pela burguesia herdeira do experimento colonial. Então, isso a gente precisa deixar aqui como marco desse nosso diálogo. Eu parto desse lugar para entender o que é a segurança pública hoje, porque ela é forjada nesse momento. E ela é sustentada por uma concepção vigente na época. A gente está falando de um período em que o nazismo surge também ali no início do século, com muita força, sustentado, obviamente, por concepções que vêm antes do próprio nazismo. O nazismo, quando ele surge, é no período entre guerras, mas ele é produto de uma concepção, de uma leitura de sociedade baseada ali no darwinismo social, que sustenta a ideia de hierarquização racial, né? E a gente tem, mesmo antes do surgimento do fascismo, concepções pseudocientíficas, e eu quero citar aqui a eugenia como base fundamental para pensar a segurança pública voltada para a contenção, criminalização, encarceramento e genocídio da população negra. Então, a eugenia, que é uma ciência, uma pseudociência, um pensamento pseudocientífico sustentado na ideia da inferioridade racial, na ideia de que estudos fenotípicos e genéticos dão conta de que a população negra ela é potencialmente criminosa, ela é potencialmente propensa a cometer crimes. Então, o que se constitui de segurança pública, ainda sustentado pela concepção burguesa de negação da nossa presença nessa nova sociedade, é a ideia de que a polícia ela não age no crime, ela age no criminoso. A ideia do criminoso pressupõe a ideia de que existe um criminoso antes mesmo do crime, que precisa ser vigiado, que precisa ser afastado, que precisa mesmo ser detido para que o crime não ocorra. E esse pensamento, ele como é que eu diria? Ele organizou essa sociedade, né, sobretudo a partir da Nova República, mas nesse período de uma forma geral. Ele estruturou, né, ele foi a espinha dorsal
da elaboração de um modelo de sociedade desejada, que dali a algum tempo fosse conquistada por essa elite. Um dos maiores pensadores desse pensamento é o Nina Rodrigues. Imagino que as pessoas aqui já tenham ouvido falar do Nina Rodrigues, ou já tenham até estudado e compreendem até de forma mais profunda. E só para a gente ter uma ideia, o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, que é o Instituto da Polícia Técnica, né, onde se faz perícia médica, enfim, ela é batizada aqui de Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. Então, isso não é uma mera coincidência, isso não é um acaso. Isso mostra como a segurança pública ela foi pensada a partir desse conceito. E o Nina Rodrigues foi um racista convicto, um articulador, uma liderança do movimento eugenista no Brasil, que organizou congressos, que defendeu teses e forjou esse modelo, né, defendeu esse modelo de segurança, obviamente, a partir da influência também de outros pensadores estrangeiros, como é o caso de Lombroso, na França, enfim. O que eu posso dizer para a gente trazer esse debate para a atualidade e tentar responder esses questionamentos, responder possivelmente com provocações, porque a ideia não é dar um prato feito, mas trazer problematizações para a gente refletir juntos. O que eu posso dizer sobre isso é que, desde então, para atender à construção dessa nova sociedade idealizada, é necessário conter essa população. Então, isso acontece com a criminalização da capoeira, isso acontece com a criminalização dos candomblés, isso acontece com a lei da vadiagem, né? A lei da vadiagem que sugere, propõe o encarceramento de pessoas que estejam vadiando sem provar, sem ter como comprovar meios de sobrevivência, né? De que forma consegue sobreviver. É óbvio que nós estamos falando da criminalização da pobreza, criminalização da exclusão. Então, só para retomar, processo de exclusão, criminalização, encarceramento e genocídio. Então, estou refletindo sobre esse processo. Então, a partir de mecanismos de políticas públicas, que está presente na saúde, até porque a eugenia é um estudo muito voltado para a medicina, que está sustentado ali na medicina e que termina influenciando outras áreas da vida social, né? Então, a gente tem a presença de políticas públicas na saúde, na educação, consta na Constituição Brasileira de 1934 a indicação de concepção eugenista como marco orientador da educação brasileira. Então, eu costumo dizer que para essa população indesejada e que foi marginalizada, criminalizada, encarcerada e assassinada cotidianamente, o fascismo ele nunca deu trégua. Então, no nosso espaço de sobrevivência, nesse submundo da miséria, nesse submundo da fome, nesse submundo do desemprego, da falta de condições de moradia, do analfabetismo, de todo esse lugar onde foi reservado para a população negra, o fascismo ele esteve operando como política pública o tempo todo. Então, quando a gente vê hoje o ressurgimento do fascismo para esse espaço mais público do ambiente institucional, do ambiente da política, a gente não se dá conta que ele permaneceu preservado justamente nos espaços de política pública voltado para a contenção da população negra. Não à toa, é da segurança pública que surge com mais vigor e como base de sustentação para esse pensamento. Nesse sentido, o projeto de segurança pública, e aí eu começo a refletir sobre o tema e a provocação do tema, o projeto de segurança pública implementado desde lá e que está em curso hoje,
seguindo os mesmos moldes, ele nunca foi reformulado a partir de novos marcos teóricos, de novas concepções de segurança pública. Então, a gente segue em curso um modelo de segurança pública pensado ainda nesses moldes. Então, eu acho que a gente não pode dizer que vive uma crise sem dizer antes que ele é eficaz naquilo que se propõe. Na nossa perspectiva, na perspectiva dos oprimidos, na perspectiva dos povos, dos grupos subalternizados, a segurança pública cumpre o papel que sempre cumpriu, que é de contenção. Hoje, nós temos um conceito que é muito defendido pelo professor Acácio, que é de encarceramento a céu aberto, ou campo de concentração a céu aberto, né? Ou seja, caracteriza os nossos espaços de sobrevivência, os espaços de favelas, de bairros periféricos e marginalizados, como campo de concentração a céu aberto, como espaço de encarceramento a céu aberto, porque são espaços onde nós somos contidos, sem trânsito, em grande parte, para outras áreas da cidade, sem direito a vivenciar os espaços urbanos da cidade, os espaços onde tem a infraestrutura urbana da cidade, vivendo relegado àquele espaço, sob permanente vigilância e experimentando a ausência de serviços públicos e do Estado como um ente promotor de cidadania. Só para a gente ter uma ideia aí de mais um conceito que hoje dá conta de trazer esse elemento. Então, se a gente pensa que essa concepção de marginalização, criminalização, encarceramento e genocídio da população negra, ela foi pensada como um mecanismo de viabilização de uma sociedade idealizada pelas elites herdeiras do colonialismo, né? A gente pode dizer que esse projeto ainda está em curso. Óbvio que foi um projeto pensado para curto prazo ou para um prazo definido, porque as elites acreditavam, e acreditavam de verdade, e investiram nisso, que nós deixaríamos de existir, nós, da população negra, deixaria de existir em 100 anos. E quando eu falo 100 anos, é porque isso consta em documentos de congressos eugenistas, né? Que em 100 anos a gente deixaria de existir, não estaria mais presente como população. Isso explica, por exemplo, a política migratória de europeus para ocupar os espaços de trabalhadores que até então era ocupado em boa parte pela população negra, né? E é nesse momento também, eu posso dizer, obviamente, a grosso modo, e a grosso modo mesmo, que a gente começa ali a forjar o que nós temos hoje de divisão de classes no Brasil, que eu diria que nós temos uma burguesia, uma elite branca burguesa, detentora da riqueza e dos meios de produção, né? Nós temos uma classe média branca e nós temos a maioria da população negra, de trabalhadores, desempregados, excluídos, sem terra, sem teto. Eu diria que esse desenho dessas três classes, ela é muito definida nesse momento em que chegam os imigrantes brancos para ocupar esse espaço de trabalhador, inclusive com incentivos de políticas públicas garantidoras de alguns estímulos para que essas pessoas pudessem vir, né, com direito à terra, com direito a salário, com direito à casa, à moradia, enfim, tudo aquilo que foi negado para a população negra. Então, o que nós temos hoje é um modelo de segurança pública que segue baseado nessas mesmas premissas, de que nós, a população negra, que vivem nos espaços excluídos da nossa sociedade brasileira, ocupando os grandes bolsões geográficos
de miséria, de abandono, também são alvos da violência do Estado, porque é dessa forma que a sociedade é organizada, para que a gente seja contido, para que a gente ocupe o nosso lugar que essa sociedade definiu para nós, que é o lugar do cárcere, que é o lugar do desemprego, e que, no limite, que é o lugar do corpo que, naturalmente, é encontrado sem grandes repercussões de clamor emocional pela sociedade, pelas esferas sociais constituídas. Então, nesse sentido, nós temos um estado de violência extrema, onde foi tolerada essa violência desde sempre, ao contrário, foi naturalizada e até estimulada a ideia de que esses espaços de violência eles poderiam existir desde que eles não alcançassem os centros urbanos. E que nós deveríamos ser afastados dos centros urbanos. A gente pega o ACM, foi governador da Bahia, quando foi prefeito na década de 50, ele fez uma reforma estrutural aqui na cidade, quando ele era prefeito, e ele pegou algumas comunidades populares de população negra do centro da cidade, aqui em bairros, inclusive, que hoje é área nobre, como Ondina, todo mundo conhece ali como espaço do carnaval, na beira da praia, e foi remanejada e colocada em espaços distantes, na periferia, dando um sinal muito evidente de que aquele modelo de sociedade pensado naquela reforma não cabia gente naquele local. Então, termina até sendo redundante, mas é importante estar reafirmando isso, porque discutir segurança pública não pode ser discutido como uma ilha em si, como se a segurança pública fosse uma política específica que dá certo ou que dá errado, que é gerida por pessoas competentes ou incompetentes, por pessoas progressistas ou não progressistas. Nós estamos falando de um modelo concebido para fazer exatamente o que faz hoje. Então, nesse sentido, eu estou caminhando aqui já para quase 30 minutos de fala, e eu disse que eu não queria falar muito. Vou abrir para que a gente possa trazer outros elementos para esse debate. Eu posso dizer, com muita franqueza, que o modelo vigente ele segue sendo um modelo que atende os interesses dessas mesmas elites que seguem dirigindo o Estado brasileiro, né, controlando a riqueza, controlando os espaços urbanos, forjando modelos urbanos que atendam aos seus privilégios, aos seus confortos, ao seu luxo de morar na beira da praia, de ocupar os espaços urbanos privilegiados, sem se preocupar com a exposição à violência a qual nós somos submetidos, desde que isso esteja relegado a áreas onde a violência é naturalizada e é aceita. Então, nesse sentido, eu não diria que há crise na segurança, que há um modelo vigente, pensado para ser dessa forma, né? E eu não diria que nós que estamos perdendo o jogo, também possa ser respondido de forma global. Eu diria que nós não conseguimos ainda, no Brasil, ocupar espaços significativos nas esferas de poder que nos permitisse reverter, né, frear, estancar esse modelo de exploração e de controle classista e racial e patriarcal, e que a gente pudesse implementar minimamente um modelo que fosse forjado a partir da nossa matriz histórica, a partir da nossa matriz ideológica, a partir da nossa posição de classe nessa sociedade. Então, nesse sentido, mais do que perdendo o jogo da segurança pública, nós não podemos dizer isso, porque nós não temos o controle da segurança pública, né? Mas eu acho que é desafiador para a gente discutir um modelo de segurança pública numa perspectiva de esquerda, numa perspectiva popular, numa perspectiva negra, feminista e numa perspectiva de classe. Então, com isso, eu encerro aqui minha provocação inicial, né? E a gente faz um debate aí, eu me coloco à disposição para ir refletir sobre outras questões que surgirem.
Valeu, Kleber. Muito bom mesmo, cara. Obrigado. Já tem gente. Pessoal, quem for querer falar, ergue a mãozinha ali, aperta a mãozinha, ou quem tiver no celular com dificuldade, escreve no chat ali, tá? Acho que foi bem importante, até coloquei ali na nossa conversa, todo o camburão, né? O Rafa falava até um pouco de navio negreiro, né? E a gente vê também essa perspectiva de classe, né? Que a gente tem que assumir esses espaços enquanto nossa classe, porque tanto o Tarcísio de Freitas, de um lado, mas Jerônimo Rodrigues, de outro, também atuam da mesma maneira, né? Só reproduzindo séculos, como o Kleber colocou aqui, em 30 minutos, né? Muito bem. Então, vamos lá pela ordem aqui das mãozinhas e vai se inscrevendo aí, pessoal. Timóteo começa, depois Ana Trigo. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar que os governos, seja o Lula, seja os governos de estados, de onde ganhou as forças progressivas, no caso do PT, ou até o PSOL em algum governo, até hoje não mexeram na filosofia das das polícias militares. É uma filosofia de direita, né? É uma escola que vem desde a ditadura militar e nada foi mexido nessas estruturas, né? Teria que ter coragem. Hoje, as Forças Armadas, elas são totalmente de direita, né? Aqui em São Paulo chega ao cúmulo de ter militares participando de atividades na Universal, onde tem uma educação de como manter essa Força Armada no campo da direita. Então, isso teria que ter governantes que tenham coragem de fazer esse enfrentamento. O PT não teve coragem até hoje, seja com o governo Lula, seja com os governos de estados, na onde administrou, né? Outra questão alguns avanços a gente conseguiu nas questões das cotas raciais, né? Eu acho que tirou um pouco a questão do acesso à universidade, né? E é uma luta que tem que ser feita no dia a dia. Eu tenho 7 sobrinhos negros, 5 fez universidades, né? Hoje são 11 sobrinhos netos, né? Fruto desses meus sobrinhos, e tem que ter enfrentamento para ampliar as cotas sociais, né? Tem que ter a legalização da maconha, para poder parar de usá-la como instrumento de penalidade, de colocar a ponta do iceberg na cadeia, porque é só o pobre que vai para a cadeia, e um pobre negro, né? Então tem que ter a legalização, tem que ter uma política pública de resgate desses jovens fruto da ponta do crime, dos aviãozinhos, né? Eu entrei num projeto em 79, era um projeto de resgate do jovem. Vamos seguir a fila aqui, Ana Trigo. Vai lá, Ana. Boa noite, gente. Boa noite, Kleber. Muito obrigada pela sua explanação. Você foi falando e na minha cabeça só veio esse pensamento, né, de como a sociedade naturaliza a violência com determinados grupos sociais, né? A gente vive, sim, um apartheid social, né? Não dá para não pensar nisso, né? E até pegando um pouco de carona no que o Cláudio Timóteo estava falando a respeito de dependência química, peço licença para falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, que é Cracolândia. Desde 2012 eu pesquiso o território. E aqui em São Paulo, a gente vê o tamanho da violência que se faz com com esses grupos, né, de dependentes químicos, que são pessoas doentes, mas elas são tratadas como criminosas, como pessoas que devem ser varridas do mapa. E hoje a gente está vendo isso literalmente, né? Os locais de fluxo, né, na região central de São Paulo, a Rua dos Protestantes, está absolutamente vazia. E o poder público paulista e paulistano comemorando isso como uma vitória, né? Como, olha, veja como nós limpamos a área. Eu moro na região, perto da região central de São Paulo, Santa Cecília, perto do Minhocão, né? Não sei se todo mundo conhece, né? Que é uma via elevada. E embaixo do Minhocão, sempre teve pessoas que estavam ali, morando ali, porque foram empurradas, né, para a miséria.
E você não vê... hoje estava passando aqui várias viaturas da Guarda Civil Metropolitana, junto com o pessoal de limpeza, tirando o pessoal debaixo do minhocão. Então, quem passa de carro e olha para baixo do minhocão, vê aquela coisa limpa. Nossa, que maravilha, que governo eficiente. Só basta você virar um pouquinho a cabeça para o lado, que você vai ver que essas pessoas não estão embaixo do minhocão, mas elas estão na calçada, nas praças, né? Na Cracolândia, no espaço, né, que se convencionou chamar de Cracolândia, né, nos locais de fluxo de pessoas ali, fazendo uso abusivo de substâncias, recentemente a gente teve uma operação do governo estadual, cujo nome era Operação Caronte, né? Para quem não se lembra, né, Caronte, na mitologia grega, era o barqueiro da morte. Então, você tem uma operação da polícia, da Secretaria Estadual de Segurança Pública, que tem morte no nome. Então, o objetivo é muito claro. É de extermínio dessa população. Não existe projeto de recuperação. O projeto é de extermínio. Então, hoje está comemorando o desaparecimento dessas pessoas. Para onde elas foram? Cada um dá um número, né? Quando o poder público vem falar do número de dependentes na rua, o número é sempre baixo. Quando está falando do número de pessoas atendidas, o número é altíssimo. O vice-governador do estado está comemorando 22 mil internações. Ora, como é que é possível ter 22 mil internações num universo que a prefeitura diz que são 600 pessoas? Tem alguma coisa muito errada aí, entendeu? Então, assim, o projeto, basicamente, de total desinteresse por essa população. Então, se essas pessoas, se você não sabe o número delas, se você não tem o número de seres humanos vivos, como é que você vai contar o número de seres humanos desaparecidos, talvez até mortos? Para onde foram essas pessoas? Então, assim, a segurança pública, ela tem tudo é encarado como criminoso, então tudo precisa ser exterminado. Infelizmente, isso não é privilégio dos governos de direita, como nós vivemos aqui em São Paulo. Kleber, você é baiano. Há quanto tempo o PT governa esse estado? Há quanto tempo a população negra está sendo morta aí? Então, nós vemos uma situação, eu até estava comentando no começo aqui, enquanto estava só eu e o Rodrigo conversando, agradecendo por esse espaço, que é quase uma terapia em grupo, né? Assim, a gente está vendo os governos que a gente ajudou a eleger, que a gente até lutou para estar aí, não, né? Fazendo coisas semelhantes aos outros governos de direita que a gente tentou, que a gente fez trabalho para derrubar, né? Então, eu agradeço muito a sua fala, me solidarizo aí com você, mas a gente está vivendo um momento bastante ruim, né? Em relação ao encarceramento dessa população dependente química, a maioria dessas pessoas, ou ela é presa com pouquíssima droga, ou às vezes com droga nenhuma. E a maioria tem sido mulheres negras, a população carcerária feminina, mulheres negras explodiu por conta dessa questão de prender pessoas que são usuárias de droga, que são dependentes químicas, que são doentes, que deveriam estar sendo tratadas do ponto de vista da saúde, da assistência social. Mas o que a gente tem visto é simplesmente a tentativa de tirar essas pessoas da frente, porque o que não se vê, o que não se fala, não existe. É o que a gente está vendo hoje com a Cracolândia aqui de São Paulo. Não tem mais. Olha que maravilha. Acabou. Obrigada. Muito bom, Ana Trigo. Ana falando, eu lembrei, eu trabalho não, né? Sou militante também, além do fortalecer o pessoal do Geração 108 Sempre na Luta, e estou na equipe de comunicação, né?
coordeno, junto com uma equipe que a gente tem ali, a gente coordena toda a comunicação do Geração 68. E eu me lembrei de um livro do Aloysio Palmar, que é um militante histórico também desse movimento, né, lá de Foz do Iguaçu, Ana, que ele fala onde enterraram nossos mortos, né? Ou seja, mortos desaparecidos na ditadura, mas também mortos e, entre aspas, desaparecidos hoje, né, pela violência que nós temos hoje policial e do sistema. Ó, tem aqui o Glauco e a Ana inscritos. Eu vou passar para o Timóteo para ele concluir a fala dele, daí eu passo para o Kleber, para ele fazer um apanhado, depois volto, aí vai Glauco e vai Ana. Pode ser assim, gente? Para a gente dividir certinho, para não ficar muita coisa. Pode ser sim. Tá bom, Kleber. Valeu. Vai lá, Timóteo, e conclui aquela sua intervenção. Retornando na questão do Banespa, dos 500 jovens, se saiu 4 ou 5 do banco, foi muito. A maioria, todos viraram escriturários, gerentes, chefes, né? Prova que se tiver política, tem condições de recuperar, tirar as pessoas do trabalho infantil e não deixar ir para o crime. E a criminalização, ela, da pobreza é muito grande, né? O Rodrigo, lá no estado do Paraná, onde nós moramos um tempo, e foi pego 2 jovens, um branco e um negro, fumando maconha. O branco liberaram e o negro colocaram dentro da viatura. O policial os 2 policiais levaram eles para o meio do mato, daí um deles mandou ele olhar para a luz. Falou, olha para a luz. Ele olhou para a luz e falou, é a última que você vai ver. Deu um tiro na cabeça dele. Só veio a ser descoberto porque o outro policial não aguentou o que aconteceu e acabou denunciando o próprio policial. E tinha câmera no momento da prisão. É extermínio. O jogo é muito sujo, né? E a gente não vê uma luz no final do túnel, né? Porque a gente elege governantes e eles não mexem na estrutura da Polícia Militar, como disse a Ana agora. Não é mexido na estrutura, não muda a filosofia. Todos os símbolos, e uma das justificativas, eu tenho claro isso, eu acho que o Estado policial armado tinha que ser desativado, tinha que ter polícia investigativa, pessoas que trabalhassem para localizar na onde está o problema, não só uma polícia repressiva como é no Brasil, mas para justificar ter esse monte de policiais, eles precisam manter as proibições para poder justificar ter tantos policiais, porque esses policiais existem em grande quantidade, não é para atender ao combate ao crime, é o medo da classe trabalhadora se levantar, para eles poderem reprimir as greves, reprimir as lutas de classe, quando lutam por salário, quando lutam por qualidade de vida, né? Para isso que se justifica tanto policiamento. Porque se tivesse um Estado que desse condições para a classe trabalhadora ter acesso ao trabalho, à educação, à formação, nós não precisaríamos ter nem 20% desse número de policiais que tem nos estados hoje, né? O problema é que o interesse não é a questão da segurança pública, é questão de manter o controle da classe trabalhadora, né? E para isso precisa ter enfrentamento. Não adianta a gente eleger forças progressivas que não tenham coragem de pôr a mão, de pôr o dedo nessa ferida, de peitar os coronéis, de falar aqui nós vamos mudar essa doutrina. Essa doutrina não pode ser a que está colocada hoje, né, da forma que é colocada. Que é a doutrina da chibata, é a doutrina da repressão, onde primeiro bate e depois pergunta, né? Na minha juventude, eu vi os policiais, quando lidavam com a questão da dependência da maconha, eles eram juízes, eles eram agentes policiais, eles eram juízes e executor da pena. A tua pena é um bico na bunda, então vou dar um bico na bunda. Sua pena é um tapa na cara, então vou dar um tapa na cara. E a maioria dos que apanhava, tinha 30, 40, eles sempre escolhiam os negros para humilhar e espancar. Eu vi muitos, tem um amigo meu chamado Luiz, ele se mijou tudo, de tanto apanhar do policial. Hoje ele é advogado. Na época a gente foi para a delegacia, fez as denúncias, tudo cabível. Mas não, mesmo que estando com o uniforme da escola, ele foi espancado. Ele respondeu. Nada mudou, viu, Cláudio? Nada mudou e só piorou. Lamento dizer. Cada vez mais aumenta a repressão, né? E a questão da moradia, que é a essência, né? A maioria da classe trabalhadora não tem acesso à casa, né? Lá no Paraná, eu lidei com o movimento de moradia,
Teve um senhor que foi despejado, era uma família, eles foram ocupar a casa de uma juíza, na época, conforme informações que a gente tinha. Ela estava presa por estar envolvida em drogas, em tráfico de drogas, pelo menos foi essa informação que chegou. Ele foi ocupar, a polícia veio lá, tirou, ele me ligou de madrugada, ele falou, o que eu faço? Onde eu vou? Falei, procura um viaduto, tenta procurar um lugar coberto que está ameaçando chover. Ele vai soltar os meus irmãos. Daí estou debaixo de um viaduto. Governo do PT pediu reintegração de posse do viaduto, né? Daí foi o delegado lá e prendeu ele por vadiagem. Hoje o delegado é deputado estadual no Paraná, é o Jacovós. Prendeu ele por vadiagem 8 horas da manhã. Qual era a vadiagem dele? Tá morando debaixo de um viaduto. Isso era vadiagem. Falta de moradia virou vadiagem. E o cidadão com essa postura virou deputado estadual, né? Essa é a realidade do nosso país, né? Quanto maior o opressor, acaba ganhando crédito da sociedade que não tem uma visão política, acaba elegendo esses trastes para representar a sociedade no parlamento, né? Mas é essa a realidade. Aí é vendido tudo, né? Entregue tudo a preço de banana. O trabalhador, falei muito isso no Paraná, quando os deputados da minha região pegou o trem da alegria para se aposentar com 4 anos de mandato. Foi criado em 99, foi uma mudança da Constituição de 88, criaram um trenzinho para dar o direito dos deputados se aposentar com 4 anos. Um dos deputados pagou a Previdência com o cheque da Prefeitura de Maringá. Ele mandou depositar o cheque da Prefeitura de Maringá direto na conta da Previdência. Era o deputado Borba, R$ 96.160. Na época eu falava, pega o nome do ladrão, além de ladrão é burro, né? Porque outros deputados devem ter pegado o chequinho do mesmo lugar, mas trocaram com as empreiteiras. Uma mulher hoje, um homem ou uma mulher, se estiver trabalhando no mercado e pegar R$10 do caixa, a filmadora está lá em cima. Vão chamar a polícia, ele vai sair algemado e vai ser demitido por justa causa. O deputado pega quase R$100 mil depositado na conta da Previdência do Congresso. Sabe qual foi a pena que deram para esse deputado? Devolve o dinheiro e nós arquivamos o processo. Essa é a lei no nosso país. Para o pobre, a cadeia. Para os parlamentares, o benefício da lei, né? Isso tem que mudar, né? Tanto no judiciário como na estrutura da segurança pública, né? Mudando a filosofia. Que a filosofia é de espancamento, é de prender o pobre, condenar a questão da falta de emprego como crime nessa sociedade. Isso tem que ser combatido. Esperamos um dia terem homens no campo da esquerda que tenham coragem de pôr o dedo nessa ferida. E até agora os nossos governantes não tiveram coragem, né? Obrigado, Timóteo. Do campo. Valeu. Obrigado pela atenção. Valeu, Timóteo. Obrigado. Vou passar para o Kleber aqui, depois aí para o Glauco e para a Ana Lúcia. E foi muito bem lembrado, né? Quantas pessoas já tomaram picudas de PM na bunda por estar com um baseado na mão e querem tirar o mandato do nosso camarada Glauber Braga por ter empurrado o bumbum daquele almofadinha do MBL, né? Para vocês verem que a questão realmente não é de lei. A questão é de construção da sociedade. Gostei muito da frase que o Kleber começa ali, não é a sociedade que nós construímos, que nós vamos construir para nós, né? Vai lá, Kleber. Você não acha, Tomazini, que seria melhor deixar as outras pessoas que estão inscritas falar, de fazer blocos com as pessoas? Acho que pode ficar uma dinâmica melhor. É só uma sugestão. Você que manda. Se você der conta de responder tudo... Não, eu acho melhor que aí a gente amplia mais, para não ficar muito monopolizado na minha fala. Segundo as inscrições, Glauco primeiro, depois Ana Lúcia, tá bom? Vai lá, Glauco. Estão me ouvindo? Bem, ótimo. Bom, Kleber, muito boa a sua análise. Espero até contribuir ao contrário. Ao invés de você contribuir com a gente, eu espero que nós possamos contribuir também com você, companheiro.
realmente abrir mais esse leque do racismo aí que você colocou, associando ele com a luta de classes. Bom, tem uma árvorezinha, quando se tenta trabalhar, em princípio, em termos de luta de classes, né, capital-trabalho, de se começar sempre essas discussões, sejam elas em qualquer tema, em última instância, sempre tem que ser dada uma partida, ainda que mínima, internacional. O marxismo é essencialmente uma luta de classes que só realmente atinge o seu nível de força máxima a nível internacional. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, o grande capital ele é endogenamente gerador de vastas quantidades, né, de concentração de renda no planeta. Isso é tão fantasticamente claro que já existem vários capitalistas de alto nível, talvez o maior deles, o von Hayek, em 1936, e o Steven Pinker, que tem um calhamaço de defesa do capitalismo monumental, de Harvard, que reconhecem que o capitalismo é intrinsecamente, não algo externo, uma força externa, intrinsecamente gerador de boçais quantidades de acumulação de capital. Então, começamos daí da desigualdade gerada pelo capitalismo, até com a ajuda, entre aspas, de capitalistas, né, de alto nível no assunto. Bom, a desigualdade é enorme, mas descemos agora muito rapidamente para o Brasil. Poxa, mas que descida rápida da desigualdade, né, social, de classe no mundo, desce para o Brasil. Infelizmente, isso não é só, Kleber, a nossa esquerda, que é chamada de esquerda raivosa, que percebe com dados da nossa literatura, Ladislau Dobor e outros, né, Fernando Nogueira Costa, que o Brasil, tirando fora alguns poucos estados, né, muito pobres, um ou dois na África, outro na Ásia, o Brasil é o maior país no ranking mundial de desigualdade social. Uma das maiores vergonhas que passa um pouco distante, às vezes, até de discussões de esquerda. Medalha de ouro. A gente não consegue no futebol, nas Olimpíadas, pelo menos, companheiros, medalha de ouro em desigualdade planetária, praticamente. Isso significa que a nossa classe dominante tem uma capacidade de acumular renda que deixa inveja do restante da turma do capital no planeta. Bom, como é que a gente pode agora passar, Kleber, dessa constatação, tá, para a articulação classe-raça aqui no Brasil? Vamos passamos de classe, desigualdade social, Brasil é campeão, medalha de ouro. Agora vamos passar para a articulação, né, desses dois conjuntos, classe e raça. E mais ainda, articular isso com o crime organizado. Estava falando hoje com a minha profissional da limpeza, eu não sei qual é o melhor nome que se dá, eu prefiro, não sei se tem um nome melhor que empregada. Profissional da limpeza, para variar, Kleber, negra. Tá? Eu perguntei, olha, você vai voltar hoje para casa, né? Vai viajar 3 horas, muito confortavelmente, é claro, em ônibus de luxo, e vai chegar em casa daqui a 3 horas. Você vai chegar no Brasil, quando você chegar em casa? Mas claro, Glauco, eu moro lá em Itaboraí, isso é Brasil. Olha, eu tenho dúvidas seríssimas se isso aí onde você mora é Brasil. Todo mundo conhece, fora do Brasil, aqueles bantustões que tem lá na Palestina, né? Israel confina palestinos em pequenos territóriozinhos, salpicados, né, de domínio israelense por tudo quanto é lado. Mas tem uma certa, como dizer, identidade própria. Tá? Outros lugares também apresentam. A África do Sul já teve, antes, né, no apartheid, tinha esses bantustões. E eu falei, então, para a minha profissional da limpeza, olha, o território onde você mora não é um território nacional brasileiro. Isso não tem-se dúvida nenhuma. A gente percebe isso, talvez até não tenha nem sempre consciência. O Estado brasileiro não comanda aquilo ali, e sim o crime organizado. Não é nada engraçado a vida ali, é terrível. O crime organizado pode, de repente, se eu denuncio o Kleber ali, por vingança,
por um crime, se ele não tiver jogo de cintura, vai ser morto. Um crime de ódio. Ou seja, não tem. Claro que a violência é muito grande fora também, né, no território brasileiro. Mas vejam a que ponto chega essa análise classista do crime organizado, articulado ele com raça. Bantustões, estamos cheios de bantustões nas grandes cidades. Isso é uma das maiores vergonhas que articula a desigualdade social com o racismo, Kleber. É um exemplo, péssimo exemplo, que precisa também ser muito bem falado, disseminado, gritado, porque ele é absolutamente ridículo. Minha profissional da limpeza não vai dormir hoje no Brasil. E, finalmente, a gente pode criticar a vontade hoje, a vontade que se chama de esquerda. Onde é que está a esquerda? Cadê a esquerda? Tudo bem, isso tem uma base histórica, isso não caiu do céu por um descuido, mas nesse ponto também não adianta choradeira. Nós estamos aqui falando com companheiros do PSOL e tudo mais, não é? Embora pequeno, mas aguerridos, não é? É preciso, de uma maneira mais didática, inteligente possível, se trabalhar com uma ideia, pelo menos, de socialismo, já que em comunismo praticamente não se fala mais, mesmo até numa esquerda marxista. É muito raro. As pessoas colocam isso talvez até por uma questão tática, estratégica, sei lá qual é a questão, de não se falar em comunismo. Para vocês terem uma ideia final, eu vou encerrar aqui, a extrema-direita, vamos entrar agora com a extrema-direita para terminar, alguém precisa avisar, né? Eu não tenho o telefone dele, mas particularmente, não só para ele, mas para muita gente da extrema-direita, mas para o ex-presidente Bolsonaro, que é óbvio, pode-se estudar, até a Rosa Luxemburgo sabia disso, conhece as passagens do Novo Testamento. Não se pode ser cristão e anticomunismo. Isso é facílimo de se mostrar. Eu não vou citar aqui os parágrafos dos Atos dos Apóstolos, do Pentecostes, eu não sou religioso, não tenho medo de mim, tá? Eu não mordo aí ninguém nesse ponto, mas são claríssimos. Eu estou disposto a quem quiser perder 10 minutos comentar isso, mas que não seja o comunismo. Mas lembrar ao Bolsonaro que não dá para ser cristão e anticomunista. Se não quiser conversar comigo, vai conversar com a Rosa Luxemburgo, no artigo dela, o Socialismo e as Igrejas, com o seguinte subtítulo, Rosa: os cristãos foram os primeiros comunistas. Então, é preciso que a gente também avance, mesmo sendo muito difícil, é muito fácil eu falar aqui, não é fácil, não só em termos socialistas, que é um período de transição entre o capital e o comunismo, mas também que a gente volte a aprofundar-nos no comunismo numa sociedade que é ou se diz altamente cristã. Numa sociedade que se diz cristã. Então, isso é uma coisa que também pode incomodar, pode deixar muita gente zangada, mas essa associação comunismo com os primeiros cristãos, com Atos dos Apóstolos, que foi a explosão do cristianismo, o Pentecostes, que chegou até o Império Romano, com uma rapidez incrível. Então, isso fica como uma coisa que não é absurda a gente falar sobre o comunismo. Não tem nada de estranho nem absurdo. Mas isso não é uma questão para ser colocada agora. Ok? É isso aí. Obrigado, Glauco. Já vou passar direto para a Ana Lúcia. Gente, na fala da Ana Lúcia, se alguém mais quiser falar, já ergue a mão. Senão, nós vamos passar para o Kleber, ele vai fazer todo um apanhado e daí para fazer as considerações finais. Beleza, gente? Vamos lá. Ana Lúcia. Não está saindo a voz dela. O microfone dela está fechado, desligado. Pronto. Meu nome é Ana Saboia. Eu estou aqui em Volta Redonda, né? Eu sou de Volta Redonda. Com 20 anos, eu fui para Salvador e morei 40 anos em Salvador e voltei, tem 4 meses, né? E, coincidentemente, antes de eu entrar na aula, a dona Mira, que Kleber sabe quem é, falou: oi, companheira,
que Dona Mira já me colocou aqui no PSOL, né? Eu vim para cá por causa de uma separação e tal. E aí Dona Mira falou comigo, coincidentemente, Dona Mira foi vice-candidata a prefeita, a vice-prefeita com Kleber, né, lá em Salvador. E eu falei, Dona Mira, estou indo agora para uma aula com Kleber. Ela falou, é mesmo? E acabou que eu já estou aqui no PSOL, peguei uma cadeira no diretório com movimentos sociais, né? E aí a minha pergunta para você, né, para o pessoal saber, eu estou há 40 anos em Salvador, então eu tenho a honra de, mesmo ser socialmente branca, estar no movimento negro. Mesmo estando aqui, eu continuo no rolezinho das caras pretas, eu continuo falando com todo mundo lá, né? E o meu por eu ser antirracista, por eu estar no caminho, por eu trabalhar em Salvador, na Mata Escura, trabalhar em Camaçari, trabalhar em Portão e ver meus alunos morrerem, literalmente. Então, hoje, para mim, Ana Lúcia, a principal pauta é racial. De tudo, gente, de tudo. E porque é a mais emergente e é que engloba tudo, simplesmente tudo, né? E o que está acontecendo na Bahia me abala muito, muito. Principalmente, eu estava aqui já, né, quando aconteceu a quarta chacina lá, né? E falando com a professora Ana Célia, pelo amor de Deus, temos que denunciar o PT. É preciso denunciar o PT da Bahia aos tribunais internacionais. É um absurdo o que, desde Rui Costa, aliás, desde Jacques Wagner, o que está acontecendo na Bahia, né? E aí a professora diz assim, porque você é branca, a bala não chega no seu corpo, a gente... porque ela acha que se a gente não segurar com Lula, aí que a coisa fica pior. Então, tá ruim com Jerônimo, mas tem Lula, e ela é uma mulher que Kleber sabe de referência. Se ela abre a boca, todo mundo abaixa a cabeça e fala assim, senhora, né? E aí a minha pergunta para o Kleber é assim, Kleber, o que a gente faz com essas pessoas? Agora mesmo, eu estou aqui no pessoal, acabei de vir de uma reunião, Rui Costa está sendo a favor do PL da destruição. A minha filha trabalha no ICMBio, falou, mãe, acabou, já tem um acordo, vai para a Câmara amanhã, sabe? Então, o que a gente vai fazer, Kleber? Assim, não está na hora? Como chegar nos jovens, né? Na maioria da população que é negra? Como que a gente ainda pode deixar a religião ser instrumentalizada desse jeito? A campanha do Kleber, por exemplo, eu e a Anaildes fizemos nos ônibus. Então, o slogan era assim, nunca Salvador teve candidatos com a sua cara, né? E eu mostrava para uma senhora negra. Ela falava, não, meu pastor. Eu falei, mas olha, a Dona Mira parece que é sua irmã. Não, é mais o meu pastor. Então, isso me desespera, sabe? O que a gente tem que fazer? Sabe? Como o movimento negro, sei lá, tem que agir, sei lá, né? Como se eu falo, eu nem tenho coragem de falar isso perto da professora Ana Célia, que ela vai me botar no meu lugar, né? Mas, gente, não está na hora de denunciar o Jerônimo, o Rui Costa, o PT, né? Como que a gente vai chegar nos jovens se a maior população é negra, sabe? Então, é isso. O que a gente tem que fazer agora, Kleber, né? Nessa situação. É isso. E que bom que eu estou aqui com você. Obrigado, Ana Lúcia. E é verdade, às vezes assim, as pessoas até tentam constranger a gente quando a gente denuncia alguma coisa do PT, né? Querem o fascismo de volta, estão fazendo o jogo da direita, são bolsonaristas, né? E isso daí é muito difícil, né, quando a gente vai atuar no movimento. Olha,
Se inscreveram aqui nesse intervalo daí o Timóteo e o Pablo, então eu vou passar para o Pablo, que ainda não falou, e depois Timóteo, e daí eu jogo para o Kleber de novo. Vai lá, Pablo. Oi, boa noite. É o seguinte, eu sou professor de Sociologia no ensino médio e moro no interior do Rio, e eu estudei na UERJ, na capital, e estudei com dois professores que até aparecem às vezes falando sobre segurança, o Eduardo Soares e o Inácio Cano. E eu sempre me interessei na questão da violência urbana, que era como isso era posto. Eu até fui pesquisar agora como que é abordado, e a concepção mudou, fala de criminalidade e segurança pública. A pesquisa, né, lá na UERJ. E, então, o que eu queria colocar é o seguinte, como alguém do interior, eu soube através do Mapa da Violência, que é uma pesquisa que vem desde 98, que em 2013 foi o primeiro ano em que crimes com arma de fogo, que são os que essa pesquisa cobre, né? Foi o primeiro ano que esses crimes passaram a acontecer mais até no interior do que em capitais. E eu me lembro, mostrava o processo para isso acontecer, que primeiro houve uma transferência da violência do sul para o nordeste, capitais, isso no meados de 90 para o final dos anos 90, e depois, já passando para os anos 2000, houve a interiorização da violência, que é até um capítulo do texto do Mapa da Violência de 2013, muito interessante, a interiorização da violência. Porque naquele ano de 2013, eu não tenho a leitura de todos os mapas, mas eu sei que naquele ano que foi apontado essa questão de ter a violência chegado mesmo ao interior, que as pessoas às vezes podem ter ideia que a violência é algo de capitais, de grandes cidades, mas atualmente a violência se deslocou, né, para cidades médias, né? Então, eu não peguei o início da fala, mas eu sei que o Kleber, né, da área de segurança, e na chamada do debate falava dos policiais antifascismo. Então, eu queria perguntar sobre isso, como é essa questão do interior, né, na realidade da Bahia, e dos policiais antifascismo. É isso, muito obrigado. Obrigado, Pablo. Vou passar para o Timóteo agora, e daí direto para o Kleber. Vai lá, Timóteo. Bom, a questão da criminalidade ter aumentado foi porque quando não tem Estado, surge o Estado paralelo, né? E o crime soube criar o Estado paralelo. PCC, Comando Vermelho, até a própria Polícia Militar criou as milícias, né? O Bolsonaro acabou sendo eleito, que ele conseguiu unificar a polícia e as forças armadas no país inteiro, criou praticamente um partido ligado às forças policiais e à direita, né? Com apoio da direita, que acabou levando a eleição. O governo do PT tem que ser denunciado, viu, companheira? Tem que ter coragem de fazer a denúncia, né? Nós não podemos mais ficar à mercê de governos de composição de classe, faz acordo com a burguesia para administrar, e não tem coragem de mexer nas estruturas, que é o que faz o PT. É um partido de conciliação. Ele faz conciliação com a direita, né? Aí você tem gente do PP, que era da ditadura, que era o antigo PDS, Arena, junto com o PT, caminhando junto, como se nada tivesse acontecido. Isso cria um problema para a classe trabalhadora, porque ela não consegue entender. Pô, eu votei para mudar e eu estou vendo o bandido junto, né? Então, essa política de conciliação de classe, nós temos que ter coragem um dia de romper. Eu estou no PSOL hoje, estou no Fortalecer, espero que a gente tenha coragem um dia de ter uma candidatura própria, tenha coragem de mexer de apresentar um projeto para a sociedade que tenha coragem de mexer com essas estruturas,
não só da Polícia Militar, como de todas as demais secretarias, de peitar as privatizações, fazer a reestatização daquilo que foi doado a título, praticamente doado para o setor, para os banqueiros, para os empresários, né? Essa política que está aí é devasta para a classe trabalhadora, né? Não faz auditoria da dívida, não tem coragem de peitar os banqueiros, né? Hoje nós somos escravos dos europeus e dos americanos. Aqui é as formiguinhas. O que a gente paga de juros da dívida externa, né? Praticamente tudo que se produz de riqueza, eles vêm a bocanha todo mês 48% e leva para os países deles, países credores. Fica 51% para manter a máquina, para manter as formigas vivendo em péssimas condições, que é a classe trabalhadora. Então, essa política, a gente tem que ter coragem de fazer um rompimento. Para isso, vai ter que ter coragem de dizer não. Essa política implementada pelos banqueiros na economia brasileira, que o Lula fala amém, né? Falava do presidente do Banco Central, nomeou um representante dos banqueiros de novo, mantém a mesma política, não mudou nada, né? E a gente continua com a chibata, né? A maioria da classe trabalhadora hoje, uma boa parte, você vai nas grandes capitais, até nos interior, pessoas morando na rua, a miséria escancarada para tudo quanto é lugar. Por quê? Porque não teve coragem de mexer nos problemas centrais. É uma política de conciliação de classe. Isso é mal para a classe trabalhadora, é mal para a esquerda, para quem defende uma transformação de sociedade, chegar ao socialismo e o sonho de ter um dia uma sociedade comunista, né? Para isso nós vamos ter que fazer enfrentamento, né? Eu vou fazer 61 anos de idade, espero um dia que surjam pessoas que tenham coragem de fazer esse enfrentamento e que o PSOL mude essa política de ser um puxadinho do PT. Tenha coragem de lançar candidatura própria e apresentar nomes para fazer o debate, fazer o enfrentamento no nosso país e nas cidades onde a gente milita. Fico por aqui. Muito bom, Timóteo. Estou com você. Passando direto para você, Kleber. Vai lá, faz um apanhado geral aí. É bastante coisa. Vou tentar pegar aqui a ideia central de algumas falas para dialogar, sem a pretensão de responder, até porque teve reflexões, não necessariamente perguntas, e dialogar um pouco com as reflexões, né? Eu quero primeiro trazer a fala aqui de Ana Trigo, né? Acho que Ana traz um relato aí que é muito revelador, né? E dialoga muito, Ana, com aquilo que eu trouxe na minha fala inicial, que é a permanência de concepções eugenistas, fascistas, que seguem permeando e orientando a segurança pública, né? A concepção de segurança pública, a concepção do Estado, de como ele nos vê nessa perspectiva. E aí você traz um exemplo de uma política higienista, né? O higienismo e o eugenismo e a eugenia são doutrinas ali que dialogam no mesmo período, final do século XIX, início do século XX, e que dominou o ambiente pseudocientífico a serviço, né, desse processo de exclusão e de genocídio da nossa população, da população indesejada. A eugenia nada mais é do que uma doutrina muito difundida na medicina, o higienismo, né, que era justamente tratar esses bolsões de exclusão como espaços de como é que eu diria, de proliferação de doenças, a partir do entendimento de que aquelas pessoas, por serem grupos sociais formados por raças inferiores, degeneradas, eram propagadores dessas coisas todas, e elas, na verdade, deveriam ser tiradas daquele espaço como um processo de limpeza. Então, a limpeza étnica que a cidade de São Paulo faz com a Cracolândia nada mais é do que isso, né? Ou seja, como é que se resolve esse problema? Limpando a cidade e tirando essas pessoas do convívio daquelas pessoas que são merecedoras do espaço urbano.
Então, isso explica, isso está dentro de uma ação absolutamente atual de como se pensa a segurança pública, né? Então, reforça, ao meu ver, o que eu trouxe aqui e acho que traz um exemplo muito bom. O camarada Timóteo, ele traz algumas reflexões, algumas questões, e eu queria dialogar com ele com duas coisas. Eu acho que no primeiro governo Lula houve uma tentativa, né? Acho que um momento mais ousado ali do governo, houve uma tentativa de reorientar a política de segurança pública no Brasil. E é necessário reconhecer isso, né? Com o programa, o PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que pretendeu, ousou trazer os policiais, os trabalhadores para dentro da sala de aula, inclusive ganhando uma bolsa mensal ali para discutir questões como segurança, policiamento comunitário, direitos humanos, uma série de cursos que pretendia educar, humanizar, trazer o policial para um espaço de reflexão sobre a segurança pública. Tinha ali duas figuras, além de outras que eu considero que são figuras que contribuem muito para o debate da segurança pública numa perspectiva de esquerda, que é o Luiz Eduardo Soares e o Ricardo Balestreri, que coordenaram ali, de alguma forma, o PRONASSE. E isso esse momento culminou, por exemplo, com a apresentação da PEC 51, apresentada por Lidberto Farias, escrita, produzida em parceria com Luiz Eduardo Soares, né? Que pretendeu uma reformulação, uma reforma completa da segurança pública, com desmilitarização, carreira única, ciclo completo, controle externo das polícias, uma série de questões. Então, acho que houve uma tentativa ali, terminou não indo para frente, por conta mesmo das questões que envolveu o desgaste do governo, mas houve ali uma sinalização que, no mínimo, revelou que havia um olhar sobre a segurança pública numa perspectiva de transformação. Então, acho que isso é uma coisa positiva e que serve para a gente, inclusive, buscar esses elementos como fontes também de compreensão nossa de por onde pode começar um debate sobre segurança pública numa perspectiva de esquerda, mais progressista, né, que rompa com essa lógica. E quando você fala agora também a sua última fala, a sua segunda fala, eu acho que é importante registrar que primeiro, eu concordo com você, eu acho que nós precisamos ousar defender um projeto de esquerda para o Brasil, mas quero dizer para você, e para ser justo com o nosso partido, que pela primeira vez em 2022 o PSOL não teve candidatura própria, né? E avalio que a conjuntura deixa espaço para a gente discutir de fato qual seria a melhor saída para aquele momento, né? Nós vivemos um momento delicado do crescimento do fascismo e que exige da gente uma compreensão talvez um pouco mais, como é que eu diria, delicada do ponto de vista da correlação de forças. Mas, de qualquer forma, eu concordo contigo, eu acho que nós precisamos ousar, a gente fez isso aqui na Bahia, com candidatura para governador, com a nossa candidatura para prefeitura, e pautamos um debate próprio. Acho que isso é importante, a gente não pode perder de vista. Eu queria falar um pouco também sobre o que a Ana, cadê, gente? Ana Saboia. Ana Lúcia. Ana Lúcia traz aqui para a gente refletir. Ana, eu acho que nós, como vanguarda da luta social, da luta política, da luta de classe, a gente não pode se permitir desesperar. É necessário ter uma leitura muito, muito racional do processo político, é necessário fazer uma leitura muito, muito madura da correlação de forças, para a gente também não sucumbir ao desespero. O fato é que nós vivemos uma correlação de força desfavorável, apesar da gente ter vivido o afã da conquista do poder por um partido de esquerda, por um partido forjado nas lutas de esquerda, e vivemos a frustração de ver esse partido hoje liderar governos que replicam modelos excludentes, né? Mas é necessário a gente ter
a frieza de fazer análise correta de conjuntura, continuar investindo na nossa luta a curto prazo, lutas a curto prazo que às vezes não nos permite avançar, mas que está apenas no espaço de resistência, de evitar perdas. Eu acho que nós vivemos um momento semelhante, aí eu citando, voltar lá à questão do PRONASSE, do primeiro governo Lula, nós vivíamos uma conjuntura favorável que nos permitia avançar para uma reforma. Se a gente for pautar uma reforma da segurança pública hoje, a gente pode ter uma reforma com um processo que saia com um projeto pior, mais reacionário do que o que a gente tem hoje, porque a correlação de forças para a gente hoje bancar uma reforma não é favorável. Né? Então, é importante a gente saber fazer essa leitura, não recuar, não sair da luta, né? Não recuar da luta, mas saber quais são os passos de enfrentamento, de resistência, para que a gente não dê passos ou não acredite que é possível avançar em momentos que não são. E eu diria que a nossa conjuntura hoje é extremamente delicada, inclusive pelas coisas que você traz do crescimento do pensamento neopentecostal como estrutura de pensamento que sustenta o próprio fascismo. Né? E aí eu já entro aqui no que o outro camarada, acho que foi Cláudio, não foi? Deixa eu ver, não. Glauco também traz aqui duas questões fantásticas que eu quero dialogar com ele. O primeiro, quando ele faz uma reflexão muito importante para a gente, refletindo sobre esses bolsões, que, inclusive, eu trouxe aqui um debate sobre a questão da favela, das periferias, como campo de concentração a céu aberto, e o Glauco traz os bantustão, né? E ele faz a relação desse bantustão, que foi uma política da África do Sul, para tirar a população negra, para tirar da população negra da África do Sul a sua condição de cidadã, né, da África do Sul, ou seja, construindo zonas que estariam fora da nação para negar ou para justificar a negação da cidadania àquelas pessoas. E quando faz a comparação dos espaços aqui nossos de favela, de periferia, de bolsões de abandono, como um bantustão, eu acho que é isso mesmo, eu acho que é a mesma coisa, né? São zonas que estão totalmente distantes do acesso à cidadania minimamente, às condições mínimas de sobrevivência e de vida com dignidade. Eu acho que o Glauco traz esse elemento de uma forma muito interessante. Tem uma outra coisa que o Glauco trouxe que eu memorizei e meio que perdi um pouco agora, mas vou voltar, Glauco, vou me lembrar. Tem um outro conceito que você traz. E, por último, o nosso amigo que pede para que eu fale um pouco aqui sobre essa questão da interiorização da violência. Eu diria o seguinte, eu diria que a violência ela continua sendo... primeiro, não dá para a gente negar, né? É importante afirmar que a violência ela não é um fenômeno isolado no mundo, isolado no universo. Ela é produto direto de um processo de desigualdade social, de abandono e de exclusão. Isso é fato. E esses espaços hoje continuam concentrados nos grandes centros urbanos, ou melhor, nos centros urbanos. Então, nesse sentido, quando a gente vê a interiorização da violência, ela e acompanha a interiorização dos centros urbanos. Hoje, na verdade, nós temos a construção de centros urbanos em outras cidades para além da capital. Né? Então, quando a gente vê a violência, normalmente a gente vê em cidades que são polos, que são urbanizadas, que não necessariamente, embora estejam no interior, mas necessariamente nem são rural. Vive o fenômeno dos espaços urbanos, de cidade quase metrópole, né? Então, eu diria que esses fenômenos ainda se proliferam mais em centros urbanos e ele está sendo interiorizado junto com a interiorização da urbanização. Refletindo um pouco sobre os policiais antifascismo, os policiais antifascismo, na verdade, ele é um produto de uma experiência nossa aqui na Bahia. Nós criamos aqui o coletivo sindical Sankofa, que era um coletivo de policiais da Polícia Civil,
e fiz parte da fundação desse grupo aqui. E quando a gente fez contato com o delegado Orlando Zacconi, do Rio de Janeiro, era uma figura que já crítica ali, e que articulava alguns policiais em outros lugares do Brasil, a partir da LIP, né? Era a Liga de Trabalhadores da Segurança pela Liberação das Drogas. Mas eram figuras assim isoladas, né? Uma figura aqui, outra ali, outra ali. E quando a gente se conhece e ele tem acesso a essa experiência de organização política e coletiva de policiais, aí desse diálogo surge a ideia de expandir isso para o Brasil, pegando esses outros policiais soltos de diversos estados. No primeiro momento, a gente pensou em formar uma associação de policiais pela democracia, e depois a gente avançou para a ideia do antifascismo mesmo. Eu diria até que demonstrando ali um pensamento até vanguardista, porque o nosso movimento ele surge em 2015, né? E a gente já identifica ali a necessidade de fazer uma luta antifascista, mesmo antes de Bolsonaro surgir como uma figura proeminente aí do pensamento fascista. E a nossa perspectiva, de fato, é organizar os policiais para fazer um contraponto por dentro das instituições na perspectiva do modelo de segurança pública. Então assim, eu quero trazer, lembrei, Glauco, o outro elemento que você traz, que é um debate sobre o cristianismo, né? Um pouco também do que Ana Lúcia traz aqui para a gente. Eu acho que esse é um debate do qual nós não podemos mais fugir, né? Não é negar simplesmente o fenômeno, isso aí a gente não vai se meter. Nós estamos fazendo um debate sobre isso, no mínimo, para compreender esse fenômeno. E o que eu digo é o seguinte: eu concordo que Jesus Cristo traz, né, Jesus, melhor dizendo, ele traz no seu pensamento, naquilo que se conhece da vida e do que ele pregou, ele traz, de fato, elementos de um comportamento comunista mesmo, de divisão, né, de acolhimento dos excluídos, dos grupos minorizados, inclusive dos grupos estigmatizados do ponto de vista moral, dos valores morais da época. Então, Jesus ele tem um comportamento muito semelhante à maneira como nós, comunistas, atuamos. E, para mim, esse movimento que se diz cristão hoje e que cresce no Brasil, ele é mais judaico do que cristão. Ele está mais preso ao Velho Testamento, né? Ele traz um Deus do Velho Testamento, um Deus punitivo, um Deus que tem mais a ver com o judaísmo, né, do que com o cristianismo, que, na verdade, rompe com essa doutrina, né, inaugura uma doutrina totalmente nova e inclusive, negado pelos judaicos. Então, não à toa que essa turma se identifica com Israel, sem nem ter a capacidade de perceber que Israel não é cristão, né? Então, essa identidade ela não é forjada do nada, ela é forjada porque a referência que essas pessoas têm da fé é uma referência do Velho Testamento. E aí eu não tenho dúvida, obviamente eu não vou propor aqui que a gente funde igreja cristã, que não é o nosso espaço de organização. Mas é desafiador para a gente discutir elementos do cristianismo para criar identidade, né, com a fé das pessoas e criar associação com aquilo que nós defendemos. Isso é uma estratégia que não está, para mim, no horizonte perceptível, fácil, mas é um debate que a gente precisa fazer, precisa se aprofundar. O fato é que já tem alguns fenômenos ainda aqui isolados de lideranças religiosas que já resgatam, né? Eu acho que a Igreja Católica faz isso melhor. A Igreja Católica, com as pastorais, né, ainda que seja uma tendência da Igreja, tem um setor mais conservador que hoje predomina, as pastorais, inclusive, perdeu muito espaço. Mas talvez aí o novo Papa Leão, né, que inclusive se orienta pelo anterior, que é o fundador das pastorais, inclusive, talvez a Igreja Católica possa voltar a pautar esse espaço, e talvez seja também um espaço onde a gente possa se apoiar em alguma medida para fazer esse diálogo. Mas é tudo um talvez aqui, considerando situações hipotéticas,
Mas o que está posto mesmo para mim nesse debate, Glauco, é que a gente, de fato, precisa debater isso, e isso está para além da fé, né? Está para além da fé de nós, como militantes, está para além da fé, mas de compreender mesmo essa engrenagem. Então, com isso, eu concluo aqui a minha fala, né, dizendo que a nós, a curto, médio e a longo prazo, cabe fazer a análise correta da correlação de forças, né, e seguir organizando o nosso povo para fazer o enfrentamento, seja ele imediato, e nós estamos fazendo isso, a gente faz cotidianamente, né, seja ele a médio prazo, seja ele a longo prazo, ou seja ele no universo utópico que também nos orienta, né? Então, mas para mim o que fica mesmo como princípio quando a gente debate segurança pública é compreender que a segurança pública ela não é uma pauta isolada da necessidade de uma reflexão geral sobre o modelo de sociedade vigente, sobre as relações de poder, sobre as relações de classe, sobre as relações raciais e de gênero, né, que foram forjadas no Brasil como consequência daquilo que foi implementado ideologicamente para sustentar o modelo colonial de produção. Então, é um pouco disso que eu trago aqui para a gente refletir, né, e já aproveito para agradecer aí a oportunidade de estar nesse debate aqui, parabenizar a turma aí pela organização desse processo de formação. Sensacional. Obrigado a todo mundo que estava aqui com a gente no debate. Obrigado, Kleber. Quero deixar aqui, se vocês não acompanharam o debate da semana passada com o professor Romero Venâncio sobre o Papa Leão XIV, é um seguidor de Francisco, ele coloca Francisco como o melhor papado dentre os 247 papas, ou um dos melhores, mas ele não dá essa perspectiva para nós, viu, Kleber? Ele fala assim, não criem expectativas, infelizmente não vai ser por aí, vai ser pela nossa classe mesmo. Obrigadão, Kleber, obrigado, pessoal. E a gente continua semana que vem com a nossa formação política básica, fazendo debate mesmo, onde todo mundo tem direito à fala e a gente pode aqui crescer com as convergências, com as diferenças. Um abração, pessoal. Valeu! Obrigada.